Oi, gente, tudo bem? Estou subindo mais esse vídeo aqui no canal para que a gente possa disseminar e falar muito sobre a psicologia. Sou o psicólogo Renato Fraga. Estou aqui com um grande objetivo, que é falar o máximo sobre a psicologia de uma forma bastante prática e instrumental, para que você, profissional que acompanha esse canal, você possa entender, com bases científicas, alguns conceitos e algumas práticas dentro da psicologia. E para você que não é profissional da área, que você possa ter ferramentas para poder aplicar no seu dia a dia. Meu grande objetivo é proporcionar saúde mental, qualidade de vida e protagonismo social. Todo mundo, com informação, consegue manipular as situações de uma forma um tanto melhor. Para colaborar com isso, hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Vai ser um vídeo bem mais rápido e um vídeo que vai bastante direto ao ponto, tá bom? Para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente já possa ir direto ao assunto. Hoje o assunto é medo. Todo mundo sente medo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso de forma bem rápida e direta, ok? E repito, ao final do vídeo, teremos dicas de como lidar, como manejar melhor as situações de medo e todas as emoções que decorrem daí. Tudo bem? Então, eu vou para o próximo slide, para que a gente possa seguir essa apresentação. Primeiro, a gente vai direto para o conceito. E aí, utilizando da base científica, eu trago um autor, que é o Dal Galarrondo, que para quem é dessa área, ele tem uma obra que todo mundo precisa estudar. O psicólogo tem três situações hoje em relação ao Dal Galarrondo, que é a seguinte: ou ele já estudou, ou ele está estudando, ou ele vai estudar essa literatura. Porque é o fundamento para o diagnóstico e avaliação dos transtornos mentais, certo? E da psicopatologia também. Bom, ele fala o seguinte, que Darwin, ele entende que o medo, raiva, ciúmes, amor materno são universais para todos os seres humanos e até para alguns animais. Então, são sentimentos que são primários, inatos mesmo, na perspectiva de Darwin. E aí, Dalgallarrondo conceitua o medo como um estado de progressiva insegurança e angústia, impotência e invalidez crescentes ante a impressão iminente de que acontecerá algo que o indivíduo quer evitar. E aí tem uma frase que é muito importante a gente ter atenção, que é caracterizado por referir-se a um objeto mais ou menos preciso. Esse conceito é importantíssimo para nós. Deixa eu voltar à tela aqui. Porque a gente entendendo que o medo, ele nos leva a sentir vários outros sentimentos, outras emoções, experimentar novas sensações. Aqui mesmo fala sobre angústia no conceito do Dalgallarrondo, tá? Fala sobre angústia, inquietude, né? O medo, ele mexe com todo o organismo do ser humano, seja o fixo, seja o físico, seja o psíquico, tá? Mas a gente não pode fazer confusão aqui sobre o que é angústia, o que é ansiedade e o que é medo. Aquela última frasezinha lá é porque o medo, normalmente, na maioria das situações, nós temos medo de algo. Então a gente consegue ter algo mais ou menos concreto para falar sobre o medo. Por exemplo, tenho medo de altura. Então a gente consegue definir com clareza que medo é esse. Eu tenho medo de cobra, de barata. A gente consegue definir que medo é esse. Diferente do que provoca a angústia em nós. Estou sentindo uma angústia, estou sentindo uma ansiedade. Mas a gente não traz essa resposta de medo de quê? Tá? Enquanto o medo, sim. É assim que o medo funciona em nós. Tá bom? Eu vou seguir compartilhando mais uma vez a tela para que a gente possa ter bastante ilustrado aqui a nossa conversa. Tá? O medo, ele se apresenta em algumas fases. Aqui nós estamos vendo essas fases. Essas fases são definidas por Dalgallarrondo. É ciência por trás da psicologia, até porque a psicologia é a própria ciência. Tá bom? A primeira fase é a prudência. A prudência é aquele momento que a gente está atento a algumas coisas. Tá? A segunda, cautela, onde a gente já começa a adotar alguns comportamentos onde a gente evita uma questão,
onde a gente já faz alguma coisa com um pouco mais de cuidado. A terceira fase do medo é o alarme. O alarme é quando a gente já está mais alerta. Alguma coisa acontece e a gente já tem uma reação rápida e instantânea porque aquilo já está muito próximo da gente. O medo chega na ansiedade, que é a quarta fase, onde provoca algum desequilíbrio, uma preocupação com aquilo que ainda está por vir. Tipicamente uma fala sobre ansiedade. Se esse medo evolui, acontece do pânico, que é o quinto item aí do nosso slide. O pânico ele é um medo intenso, onde a gente já não consegue ter controle sobre todas as nossas reações, mas ainda assim a gente mantém alguma estabilidade, tá? E eu estou falando aqui do pânico como uma fase do medo, e não do pânico enquanto um transtorno mental, tá bom? E por último, o terror, que é o medo intensíssimo, é esse o termo que Dalga Larrondo usa, tá bom? O terror já é total descontrole sobre a situação que provoca o medo. Descontrole emocional, descontrole físico, descontrole comportamental. Então, a pessoa entra num estado emocional de completo descontrole por conta do medo. Tudo bem? E aí, Renato, como eu faço para ter mais controle sobre o medo? Essa é uma pergunta que todo mundo quer essa resposta. E é justamente isso que eu busco fazer aqui nos vídeos. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, o que nós estamos conversando aqui, mas que também saiam desse vídeo com umas ferramentas para lidar com esses assuntos. Afinal, a gente fala sobre subjetividade, sobre comportamento, sobre sentimento, sobre controle ou descontrole emocional. A psicologia trabalha com tudo isso, né? Todo mundo tem uma tendência à atualização, tendência atualizante, ou seja, todo mundo tem um potencial dentro de si para crescer, evoluir, melhorar, para ser melhor. Todo mundo tem essa característica. O que a gente precisa fazer é transformar essa característica em algo que realmente tenha potência, efetivar o potencial dessa nossa característica. E como eu faço para poder ter controle sobre o medo? Porque o medo ele me gera desconforto, ele me gera ansiedade, ele me gera desequilíbrio emocional. Tudo isso é fator de desconforto para o nosso estado físico e para o nosso estado mental. O que eu posso fazer? Aqui eu entro nas 3 dicas. São dicas rápidas, fáceis de se fazer, tá? E muito simples de compreender, tá? São 3 dicas, como se fosse uma tarefa. E a quarta dica é a mais importante. Vocês vão ver. Acompanhe até o final do vídeo para ter acesso a essa informação, tá bom? Eu já tô caminhando para o finalzinho do nosso vídeo mesmo. O assunto não precisa ser tão extenso. É importante a gente saber o que é o medo, é importante a gente saber como esse medo afeta a gente, que são as suas fases, e agora a gente precisa ter uma ferramenta, né, para melhorar diante das situações que nos provocam medo. E eu vou lá, mais uma vez, para a tela compartilhada com vocês. Como faço para ter mais controle sobre o medo? Essa é a pergunta que nos interessa aqui nessa conversa, não é verdade? Então, a dica de hoje é a seguinte. Primeiro, você vai passou por uma situação de medo. No exato momento, você não vai conseguir fazer isso. Talvez logo após ou quando você estabilizar um pouco mais o seu emocional. Você vai fazer 3 perguntas para si mesmo e vai responder essas 3 perguntas. Você vai responder por escrito, seja no computador, seja no celular, ou seja no papel. Você vai escrever para que você possa realmente descrever essa resposta. Primeiro, em que eu penso durante a situação que me provocou esse descontrole, esse medo, esse estado ruim. Segunda questão, o que eu sinto durante uma situação de medo? Você vai descrever exatamente tudo aquilo que você sentiu, desde questões físicas a também questões de sentimentos, emoções, inseguranças, tudo que passou com você. Terceira questão, eu estava com medo de quê? O que te provocou medo? Qual era o foco, o objeto que te fez sentir o que você estava sentindo? Tá bom? Reunindo essas 3 perguntas, junto com as respostas, você mesmo vai conseguir fazer um primeiro exercício de observação. É como se você estivesse saindo de você, pegando o papel
e lendo quem é você durante uma situação de crise, de medo, tá? Quando você faz isso, já é o primeiro exercício, porque você tem um panorama de quem você é durante aquela situação. Agora, fale sobre isso com alguém. Alguém de sua confiança, alguém que tenha bom senso, um pouco de equilíbrio emocional, alguém que tenha inteligência e sabedoria, que seja uma pessoa de referência para você. Por quê? Porque esse é um assunto importante e delicado para você, tá bom? Agora, quer uma pessoa boa de verdade para conversar sobre isso? Procure o seu psicólogo ou a sua psicóloga, tá? O psicólogo tem a formação técnica para lidar com isso. Eu estou aqui hoje, por exemplo, para dar 3 dicas que são muito simples de se executar. Talvez isso seja excelente para você, mas talvez ainda falte mais alguma coisa. No processo terapêutico, isso pode ser trabalhado muito mais a fundo. Por que desse medo? O que fazer nessas situações? E como melhorar tudo isso, tá bom? A ideia aqui é que, ao final, você possa se convencer de procurar um serviço de psicologia, uma psicoterapia. A psicoterapia promove amadurecimento, promove crescimento pessoal, autoconhecimento e saúde mental. Nós somos uma profissão da área da saúde muito importante para os tempos de hoje. Tudo bem? Eu vou seguir aqui nessa imagem, porque você quer conversar comigo, você precisa tirar alguma dúvida sobre esse vídeo, escreve aí nos comentários. Mas você também pode me encontrar nas redes sociais. @Renato Fraga é o meu Instagram. Estou à sua disposição lá. Qualquer dúvida, fale aí comigo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Eu vou voltar aqui para a tela principal. Eu quero dizer que esse vídeo é para colaborar com todos vocês que querem e podem assistir isso aqui. Estou à disposição, fiquem bem e, se sentir medo, use aquela estratégia que eu passei para que vocês possam entender melhor e, num segundo episódio, tenho certeza que a situação vai ficar um tanto mais controlada. Um grande abraço a todos e voltem em breve, que eu vou continuar alimentando esse canal. Obrigado, viu?